Olá, eu sou o João Romeu Morelli, você está aqui no meu canal do YouTube e nós estamos aqui nas últimas semanas tratando sobre o panorama do Novo Testamento. Se você procurar os vídeos anteriores, nós já falamos algumas coisas sobre os aspectos políticos, geográficos, religiosos do período do Novo Testamento. E hoje eu quero tratar um pouquinho sobre algumas informações do primeiro bloco de textos do Novo Testamento, que é o bloco dos Evangelhos. Nós encontramos na Bíblia 4 evangelhos, que estão ordenados por Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos narram o mesmo período histórico, que é o período do nascimento, do ministério de Jesus até a sua morte e algumas histórias pós-ressurreição de Jesus, terminando basicamente quando Jesus sobe aos céus. Você normalmente deve ter feito aquela pergunta, mas por que 4 textos contando sobre a mesma história? São textos repetidos? Em alguns casos as histórias se repetem, mas em gerais há algumas coisas que são bem peculiares de cada texto. O que nós podemos falar é que são 4 textos de 4 autores. Esses autores, você tem Mateus e João, que foram discípulos diretos de Jesus, e você tem Marcos e Lucas, que foram discípulos de apóstolos. Você tem 4 autores que escrevem para 4 público-alvos distintos, e isso já dá a natureza da diferenciação do texto. E você tem também a ideia da construção do texto. Você vai ver que são 3 evangelhos bem parecidos, Mateus, Marcos e Lucas têm muitas semelhanças, por isso que na história, no estudo do Novo Testamento, eles são chamados de evangelhos sinóticos. A palavra sinótica, significa semelhante, parecido. São 3 textos bem parecidos e você tem um texto muito diferente que é o Evangelho de João. Eu tenho até anotado aqui para você, eu quero até te passar esses dados que são interessantes. Se você pega, por exemplo, o Evangelho de Marcos, 93% de tudo que Marcos fala aparece nos outros evangelhos. Então quer dizer, você tem 93% de Marcos sendo repetido nos outros evangelhos. Apenas 7% das histórias de Marcos só aparecem em Marcos e mais ninguém. O Evangelho de Mateus, você tem 58% das histórias de Mateus sendo repetidas nos outros textos. Então, consequentemente, 42% do Evangelho de Mateus é exclusivo do Evangelho de Mateus. Lucas, 41% do Evangelho de Lucas, ele se repete nos outros evangelhos e 59% é único e exclusivamente manifesto no Evangelho de Lucas. E por fim, no Evangelho de João, apenas 8% daquilo que está em João está nos outros textos. Então, 92% de todo o Evangelho de João é exclusivo do texto de João. Por que isso acontece? Existe uma teoria, a teoria das fontes, de onde os evangelhos bebem, que acredita no seguinte: os evangelhos, eles foram escritos no segundo momento do ministério da igreja cristã. O primeiro momento do ministério era um momento oral. Você vê que Jesus não deixa nenhum texto escrito. Então Jesus prega, os apóstolos começam a exercer o seu ministério logo após a ressurreição de Jesus. E o que acontece é que depois de um determinado momento, torna-se necessário a escrita dos textos, o registro daquelas histórias. Então, se você tem lá as pregações, as falas, os chamados ditos de Jesus que eram proclamados pelos evangelistas, pelos discípulos, pelos apóstolos, pela igreja e que vão ser formatados. Acredita-se que o primeiro evangelho a ser escrito é o Evangelho de Marcos. E por que se acredita nisso? Se acredita que Marcos é o primeiro porque é o que mais as suas histórias são reproduzidas em outros textos, Lembra que eu dei o dado aqui, 93% do Evangelho de Marcos é reproduzido pelos outros evangelistas. Então, se ele é o mais reproduzido, provavelmente ele é o primeiro a ser escrito. Além disso, ele é o menor dos evangelhos, porque você tem aquela ideia que a história primeiro é contada e depois ela é recontada com um maior número de detalhes. Então, Marcos é o evangelho mais curto. Marcos é o evangelho com menos detalhes, Se você comparar, por exemplo, Marcos com Lucas, Lucas é muito mais detalhista na construção das histórias do que o Evangelho de Marcos. Então, você acredita que o Evangelho de Marcos ele é o menor evangelho, é o evangelho mais repetido, então ele seria o primeiro. Apesar de aparecer em segundo lugar no texto, ele seria o evangelho fonte, o primeiro evangelho, e que de todos os outros bebe um pouquinho dele. Então,
na lógica cronológica, primeiro seria Marcos, depois seria Mateus, em terceiro lugar o Evangelho de Lucas. Nessa ordem, aonde você vai vendo que os dados coincidem, né? Conforme vai se passando, né? De Marcos para Mateus, de Mateus para Lucas, cada vez mais você vê o texto tendo mais coisas, algumas coisas similares, mas mais coisas autônomas, né? Tendo o Evangelho de Lucas como o texto dos três que tem mais narrativas e histórias pertencentes somente a Lucas. E por que o Evangelho de João é tão diferente? Porque João é escrito muito tempo depois. Então nós podemos falar que os três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, eles são escritos aí num período de tempo de 10 a 15 anos, e João vai ser escrito mais ou menos 20 anos depois deles. Então, num lapso de tempo de 20 anos, João vai escrever o seu texto, então automaticamente ele vai escrever daquilo que os outros três ainda não haviam falado. Por isso que João bate mais de 90% de coisas que só ele conta. Então, quando você vai estudar um pouquinho da teoria das fontes, a teoria da construção dos evangelhos, essa seria a teoria corrente, a teoria mais comum. Você tem 4 evangelhos de 4 autores distintos que escrevem para 4 público-alvos diferentes e que tem como fonte inicialmente uma fonte oral e posteriormente um evangelho vai se tornando fonte do outro. Então, quando Marcos escreve, ele só tem aquilo que se falava. Quando Mateus escreve, tem as falas, mas tem o Evangelho de Marcos. Quando Lucas escreve, tem as falas, tem Marcos e tem Mateus. Quando João escreve, já tem, além daquilo que a igreja pregava, mais 3 evangelhos escritos. Então, cada vez mais que você escreve a partir dos textos anteriores, mais você tem fonte de pesquisa e mais você também tem a oportunidade de construir com outras histórias que você sabia porque você experimentou, como João sabia, você sabia porque você ouviu falar, como Lucas fez, ele conta que fez uma pesquisa acurada do tema, então você pode agregar ao conteúdo do texto. Então, a história dos 4 evangelhos são dadas dessa forma. Então você tem as narrativas construídas a partir de fontes, inicialmente fontes orais, e posteriormente os próprios textos se tornam fontes de outros textos. Na semana seguinte, no próximo vídeo, eu vou começar a falar um pouquinho do Evangelho de Marcos, eu vou trabalhar um pouquinho sobre quem era Marcos, vou trabalhar um pouquinho sobre o contexto e sobre as principais informações de Marcos. Para terminar esse texto, eu quero deixar a indicação de livro da semana. A indicação hoje é esse livro da editora Vida Nova, Comentário Histórico-Cultural da Bíblia. Ele tem tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, do Greg Kinnear. É um material excelente, riquíssimo, onde dá várias informações contextuais de várias passagens e histórias do Novo Testamento. É uma boa indicação para você. Se você tiver interesse, vai estar aí na descrição do vídeo o link para você ter acesso a esse material. Deus abençoe você, boa semana, até o próximo vídeo.